A Horta Casa Cor é um espaço que fica logo atrás do restaurante e foi feita pelo Marcelo Belotto, que eu não conhecia ainda, mas que já tinha feito Casa Cor antes, né, Marcelo? É isso, muito prazer. Já é a sexta edição da Casa Cor e a gente está apresentando para todos uma horta diferenciada que une sustentabilidade e design. Você está trabalhando com design agora, vai mostrar as peças que desenhou para cá, mas é um engenheiro formado, engenheiro agrônomo formado e trabalha com paisagismo há bastante tempo. É isso daí, eu iniciei logo que me formei com paisagismo, estou há praticamente 30 anos na área e eu notei que em certo momento eu precisava de desenhar, além de piscinas, pergolados, que já faz parte do nosso área de atuação, né? Outros elementos que eu não via no mercado. E foi assim que eu criei a Vaso da Terra, que traz aqui para Casa Cor lançamentos inéditos de produtos. A gente já vai mostrar os produtos. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o conceito que você desenvolveu aqui da Horta Casa Cor. Okay. Temos uma placa que fala: a natureza nos ensina que entre plantar e colher, temos que regar e cuidar. E é curioso porque aqui nós estamos falando de uma horta, mas quando a gente fala em jardins e entrevista paisagistas, as pessoas sempre falam: me dê dicas de plantas que precisam de pouco cuidado. Planta precisa de cuidado. É assim na vida. É assim na vida, né? A gente tem que cuidar de tudo que a gente faz. Eu adoro cuidar das coisas, da minha casa, da comida. Tudo que eu faço com muito cuidado. Então essa frase é uma analogia e justamente as plantas não dão trabalho. O que tem que ter a regra para a planta é a planta certa no lugar certo. Se isso for feito, o trabalho é mínimo, é água. É como a gente que precisa de água para viver, de comida, as plantas precisam da mesma coisa. E de carinho, de atenção. Exatamente. É por aí. De alguém olhando por nós, exato. Nós mesmos olhando por cada um. Esse é o cuidado que elas precisam, né? Água e adubo. Agora, você falou uma coisa importante, descobrir o lugar certo para as plantas. Como aqui a gente vai falar de horta, eu acho que é importante a gente falar do sol, da insolação que você tinha, dessa área, que é uma área coberta. As pessoas desejam uma horta em áreas cobertas, em terraços, mas às vezes não dá tão certo. Então agora você vai começar a desvendar os mistérios da sua horta. Ok, esse espaço a gente teve um grande desafio, que foi fazer uma horta num espaço semi-coberto. Então o desenvolvimento das plantas, ele poderia ser até afetado em função disso, principalmente no dia a dia, que a gente faz uma horta para valer, não só nessa como do evento. Então, a ideia aqui na Casa Cor foi fazer uma adaptação e ter justamente o cuidado para que a gente não tivesse um excesso de água, né? Como a gente tem a falta de luz natural aqui, o que eu tive que fazer foi compensar a água, para que elas não tivessem um excesso de água, porque não tem a evaporação pelo calor. Né? Então esse foi um dos motivos de adaptação que a gente fez para essa horta poder perdurar durante todo o evento, mas eu aconselho a todos que forem fazer a horta que façam justamente a pleno sol, ao sol aberto. Bom, aqui, quando a gente fala que não tem luz natural, porque esse é um conceito muito amplo e usado aqui em Casa Cor, às vezes você tem uma área que não tem janela mesmo, no espaço que um arquiteto simula uma janela, então fala, aqui não tem luz natural. Na verdade, aqui você é banhado pelo sol. Nós estamos fazendo essa entrevista aqui, é meio-dia e pouco, é banhado com sol que vem, você falou, até a borda dos teus vasos. Eles não pegam sol direto, mas luz natural, a gente pode dizer que tem, ou não? Não, a luz natural, que seria ideal para essas plantas de horta, seria a luz plena do sol. Não a luz indireta. Vamos dizer que essa luz aqui é uma luz indireta. Mas devido a essa grande luminosidade, a gente conseguiu adaptar. Né? Hoje tem recursos até de iluminação artificial. No Japão, por exemplo, você produz alface, todas as hortícolas, em lugares totalmente fechados, somente com a iluminação artificial das lâmpadas. Né? Então a gente conseguiu fazer essa adaptação aqui devido à grande luminosidade, independente de ter a luz direta incidindo. Então, se eu não tenho a luz direta, como você dizia, eu tenho que controlar melhor a minha rega para que elas não fiquem encharcadas. Quer dizer, eu diminuo a quantidade de água, é isso. E como é que eu sei se eu estou regando direito ou não? Porque daí já é uma questão muito prática, eu já estou pensando nos meus manjericões. Sim, tem uma regra básica que é o dedômetro. Né? Dedômetro é colocar o dedo, enquanto estiver molhado, você não molha.
começou a secar, você sentiu que ela começou a esfarelar, a terra começou a esfarelar, está seca. Então aí é a hora de regar. Basicamente, o dedo é o melhor termômetro para falta de água. Entender. Bom, então, mais questões mais práticas ainda, Marcelo. Você vê que eu são questões pessoais. Eu venho aqui, agora sim, agora eu não te largo nunca mais. Agora que eu te conheci, tá, eu venho aqui, a minha planta tá assim, bonitinha como você fez aqui nessa sálvia. Você colocou as cascas no seu vaso. Eu tenho que afastar, então, as cascas e mexer. Exatamente. Você tem que afastar as cascas não só para sentir a umidade, quanto para também, quando você for fazer uma adubação, né? As hortícolas, enfim, todas as plantas de uma forma geral, necessitam de uma adubação 3 vezes ao ano, né? As hortas, dependendo dos temperos, elas vão necessitar de mais ou menos adubos. Muito bom que você falou isso, porque a horta que a gente tem na Casa Cor, ela recebeu o adubo assim que você fez, montou a horta e fez a sua obra. Elas receberam o adubo que foi feito na nossa composteira aqui de Casa Cor. É isso mesmo? É verdade isso? Exatamente. A central de valorização de resíduos que está atrás do restaurante Badebec aqui da Casa Cor, ela produz cerca de 9 toneladas de adubo orgânico durante o evento todo. Esse adubo não só está sendo usado na nossa horta, como está sendo distribuído gratuitamente também para as pessoas que estão, para os visitantes, né? E é uma maneira sustentável, né, de enxergar um negócio. Você tem um restaurante e você já tem o destino para o resíduo, né, do restaurante e da horta, que também te dá, te provê os próprios temperos para o uso. Então, esse é um ciclo de sustentabilidade que a gente chama, né? Bacana. Então, nós temos aqui, quem vier a Casa Cor até o dia 4 de agosto, consegue visitar a nossa central de resíduos também, além de ver a horta e entender esse ciclo, que para a Casa Cor tem sido muito importante. Então, a gente, inclusive, te agradece muito de ter feito a horta aqui. Foi um prazer. Não, para a gente é que está sendo muito bacana poder mostrar para o visitante esse resultado. Agora, elas foram todas adubadas antes de virem para cá, elas só vão precisar de adubação novamente daqui 1 mês e pouquinho, então. Normalmente a cada 2 meses o adubo orgânico é uma parte da adubação que essas plantas necessitam. É óbvio que cada espécie tem sua especificidade, então de uma forma geral a gente aduba a cada 2 meses com adubo orgânico, dependendo da espécie tem que entrar com adubo químico, mas aqui na Casa Cor, como tem mais sustentabilidade, a gente usou o adubo orgânico. E aí você pode ver o resultado nas plantas. Por exemplo, a berinjela que o Denis vai mostrar agora, ela brotou aqui? Ela veio pequenininha e veio se desenvolvendo aqui e já está até no ponto de colheita, né? Fala isso que já me deu vontade agora. Bom, e a berinjela, já que agora a gente já entra no tamanho desse vaso, esse vaso que foi desenhado por você, que eu, aliás, adorei, porque estava falando que é aquele vaso que a gente conhece, o vaso como numa escala bem maior, né? Ela foi colocada neste vaso aí, nessa altura, essa quantidade de pés. E ali esse diâmetro, qual é o diâmetro do vaso? Só pra... Ele tem aproximadamente 80 centímetros de diâmetro. É um tamanho de... Assim, a gente consegue ter a berinjela, que é uma planta de um porte um pouco maior, num vaso assim, em vários pés mesmo. Elas não estão juntas demais, elas vão, se permanecerem nesse vaso, vão continuar produzindo. Sim, eu diria que, pelo que eu venho estudando já durante muitos anos, a partir de 30 centímetros, você consegue cultivar a maior parte das espécies, né? Muitos tomates, hoje em dia utilizados em hidroponia, são cultivados em vasos. Os morangos também, hoje em dia, são cultivados em vasos. Então, você vai ver aqui vasos de diversos tamanhos, mas nem essa profundidade toda nós não necessitaríamos. 30 centímetros já seria suficiente. A gente pode fazer um enchimento com argila expandida para o vaso ficar leve, né? E fazer a parte de terra e composto orgânico somente nos primeiros 30 centímetros. Primeiros 30 centímetros de profundidade. Exatamente. Esse vaso é feito de que material? Esse vaso é feito de resina e também é feito de fibra. A resina é proveniente de reciclagem de garrafa PET. Então temos um material sustentável aqui também nos vasos, né? Assim como nas estruturas em ferro. Temos o barro, que é um material teoricamente mais sustentável de todos, né? Que já veio nesse estado da natureza, só foi queimado para virar o vaso. As estruturas de ferro
né, que também são recicláveis. Que podem ser reaproveitadas. E podem ser reaproveitáveis. E também tem um outro porém, que além de reciclável, eu criei um conceito que se chama jardim itinerante, que é um jardim que você leva para onde quer que você vá, porque ele é fácil de desmontar. Então, se a gente vier aqui, todos esses vasos saem para você poder fazer a manutenção. Então, você pode trabalhar aqui embaixo, fazer a manutenção e depois você devolve ele para cá, né? Se uma hora você tem maior luminosidade no lugar, você pode inverter a ordem dos temperos, né? Então, toda essa estrutura aqui é de fácil manutenção, de fácil transporte também. O que também, né, vai no caminho da sustentabilidade, porque são coisas que não ficam definitivas nos lugares, você pode transportar, né? Isso daqui também foi um desenho teu. Sim. E foi produzido pelo Vasos da Terra. Exato. Essa peça se chama Colecione, é uma peça feita para se colecionar plantas. Então aqui nós estamos colecionando ervas medicinais, nesse corner aqui. Mas você pode colecionar, por exemplo, mini cactos, você pode colecionar suculentas, você pode colecionar orquídeas, você pode colecionar samambaias, né? É uma peça para colecionar plantas. Quando eu vou lá no Vasos da Terra, eu já compro a estrutura e os vasos também? Sim. Você não compra a planta, porque a planta depende muito do gosto pessoal, então você pode fazer essa parte por conta, né? E você já leva a estrutura com os vasos. Você falou que aqui nós temos as ervas medicinais. Você fez um layout para distribuir as suas plantas. Então, bom, aqui, já sei, são as ervas medicinais. O que mais que a gente tem? Então, vamos lá. O espaço, ele contém 4 tipos de categorias de plantas. Nós temos as ervas medicinais, que são os chás. Nós temos as ervas aromáticas, que são os temperos. Nós temos as plantas afrodisíacas e temos as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que estão sendo muito utilizadas agora. Aqui que nós vamos direto para o que interessa, que são as plantas afrodisíacas. Estou brincando, mas quais são as plantas afrodisíacas? As plantas afrodisíacas são o gengibre, que está logo aqui, na ponta, nesse vaso aqui. Esse daqui é um exemplar de gengibre, a gente vai até tentar ver aqui onde é que ele se encontra aqui. Olha ele já brotando aqui, ó. Que legal! Se eu pegar um gengibre que eu compro e colocar na água, ele vai criar raízes e eu posso plantar? Na verdade você já pode plantá-lo diretamente. Ele já é a raiz, Ele né? já é a raiz, você já planta diretamente, né? Então, nesse espaço também tem outra curiosidade, é que às vezes as pessoas compram, né, os legumes e não conhecem a planta. Então a gente está colocando aqui a planta, né? Assim como, por exemplo, a batata doce, que está aqui. A folhagem da batata doce, para a gente, é completamente inusitada. Mas qual que é a folha da batata doce? Então, a batata doce está lá embaixo, né? E assim como outras plantas que eu trouxe para mim, para as pessoas verem como são, né? Peraí. Falamos do gengibre, que é afrodisíaco. Batata doce é afrodisíaca? Não, ela não é. Só o gengibre? Exatamente. Aqui no espaço nós temos o gengibre, que tem essas propriedades vasodilatadora, por isso que ele é considerado afrodisíaco. E temos a alfazema, do outro canto, que o perfume da alfazema é considerado afrodisíaco, que ela está ali naquele vaso. Então a gente tem essas duas plantas nessa categoria. As ervas medicinais a gente já mostrou, e aí você trouxe um pouco de tudo. Eu estou vendo a babosa, eu estou vendo... Deixa eu ver o que é esse aqui. Aqui a gente Peraí, tem nossa, esse aqui é a Novalgina. Isso, temos a melissa, temos o poejo, temos a insulina, né? Temos a erva cidreira, o bálsamo, a erva doce a hortelã do norte, a hortelã normal, né? Aqui é a hortelã do norte? Isso, essa é a hortelã do norte. Pega Pode cheirar? dá uma Nossa, que lá o delícia. cheiro. A gente usa, não sei se vai saber responder essa pergunta, eu uso do mesmo jeito que eu uso hortelã A maior normal? parte delas você usa como chás, exatamente. Exatamente, como chá. Parece uma planta que é fácil de pegar. Sem dúvida, é como o boldo, por exemplo. Quebrou um galinho, espetou, ela já está... e o bálsamo também se reproduz dessa mesma maneira. Espetar um galinho, ele já pega. Então essa categoria é a categoria das plantas medicinais. Falamos de algumas plantas como o gengibre e a alfazema, que são afrodisíacas. Aqui temos uma outra categoria, que são as das punks, né? Que você pode comer as folhas, pode comer as flores. Essa daqui é a caputina. Né? Tanto a flor quanto a folha você pode comer. A viola odorata,
também é uma da categoria das punks. Lá, do outro lado... Peraí, que eu vi uma coisa aqui. É O, verdade. essa daqui chama curry? É o curry. Não, mas pensei que era um alecrim, não é, então? Não. O curry tem Nossa! essa folhagem mais prateada, né? Como, por exemplo, a alfazema e a lavanda, né? Só que esse aqui, de fato, também trouxe como uma curiosidade para as pessoas entenderem e verem a parte da planta que normalmente não está. A gente usa como pó, né? Mas essa é a planta. Né? Depois Cara, que você é novo pra mim. Porque o curry é um condimento indiano que a gente conhece bem, Sim. mas eu achava que o curry era a mistura do açafrão que você tem ali, do pó de açafrão com pimenta. Então existe o curry. Existe o curry. Assim como existe a cúrcuma, que a gente usa em pó, né? E aqui eu estou mostrando como é a folhagem dela. Que é o açafrão, né? Exatamente. O nosso açafrão da terra. Que é antidepressivo, tem várias propriedades medicinais. Isso é maravilhoso. Essa daqui eu colocaria do lado das plantas medicinais, sem dúvida. Sabe, que eu consumo todo dia. Sim. E, na verdade, se a gente for entender o espaço como um todo, né, embora tenham distribuídos aqui desse lado as ervas aromáticas, do outro lado as medicinais, as punks estão iniciando e terminando, né? Temos algumas plantas também que são usadas em cultos religiosos, por exemplo, como a mirra e o incenso, né? Que inclusive na religião católica foram um dos presentes que Jesus recebeu dos 3 reis magos, o ouro, a mirra e o incenso. Eles estão até aqui, se quiser dar um close, a gente pode... Esses estão pegando um sol pleno. Então, sente só o aroma dessa folhagem aqui. Nossa, Não é demais? A minha mãe tem em casa, Esse daqui é a mirra, né? Essa cor prateada, maravilhosa. E aquele ali é o incenso. Né? Então, se a gente olhar para cada uma dessas espécies, e eu vou falar de uma especial que está aqui, que eu ainda não falei, estou guardando para falar aqui no final. Né? Não vamos aguardar, que assim aumenta a audiência. A gente tem aqui praticamente um espaço que ele seria quase que autossuficiente, né? Ou seja, você num espaço de 40 metros quadrados, você tem carboidrato na batata doce, né? Você tem os temperos que traz a parte do sal, você pode dispensar o sal no uso dos temperos, né? Você tem oliveira, que dá azeitona, que é óleo. Você tem as ervas medicinais, se você tiver algum problema de saúde. Você tem as punks, que você pode comer, que são fontes de proteína também, né? Você tem o hibisco roxo, que é uma planta de chá. Esse daqui é o hibisco roxo. Olha, a flor dele está começando a abrir agora. É dessa flor que se faz o chá do hibisco roxo. É uma flor belíssima. E complementando com isso, como eu falei que é um espaço quase autossuficiente, eu queria apresentar para vocês a moringa oleífera. A moringa, ela tem uma planta que poucas pessoas conhecem, mas tem ficado muito famosa. Por que a moringa está tão famosa? Porque ela é uma planta que tem mais de 90 nutrientes e mais de 300 propriedades curativas. É uma planta que ela é utilizada na África, né, em sociedades menos favorecidas, para combater a fome. Ou seja, se você só comer ela, você sobrevive. Né? Então, com tudo isso que a gente já expôs aqui, né, mais ela, eu posso dizer que esse espaço está quase na autossuficiência se você não quiser comer carne, por exemplo. Né? Mas aqui a gente consegue prover de tudo um pouco. Né? Agora, a moringa vira uma árvore alta. Vira uma árvore alta, de 3 a 4 metros. Eu já comprei moringa em pó para colocar em tudo, joga em tudo. Não virei uma adepta da moringa, de maneira geral minha alimentação é muito balanceada, mas li muito sobre a moringa e vi que era um fenômeno, de fato. Não, de fato ela é um fenômeno, eu consegui um único exemplar aqui, ela não é muito disseminada aqui no país, ela já vem de outros países, mas eu procuro até agora fazer a propaganda dela, depois que eu estudei as propriedades dela, também me encantei. Então eu fui descobrindo que o espaço foi crescendo aqui e chegou até esse ponto. Né? Ele chegou numa autossuficiência das plantas, das características e funções, né, de nutrição que cada uma tem juntas e também da sustentabilidade. Né? Então a sustentabilidade veio através das peças, veio até através do piso, que a gente não falou, porque o deck ele é um deck de pinos,
né, que também é proveniente de reflorestamento, né, assim como essas caixas que eu usei para suporte dos vasos, que são as próprias caixas de verdura que a gente só pintou, né, aí vai aí até os vasos que tem resina reaproveitável de garrafa PET e o adubo orgânico, quer dizer, eu não acredito que aqui na Casa Cor tenha um espaço mais sustentável que esse. Super sustentável. Agora, você pontou uma coisa interessantíssima. É um corredor. Então, é factível, eu posso ter na minha casa. Eu preciso, talvez, de uma organização, de uma pesquisa sobre as espécies que vão se adaptar melhor ali. Sim. Mas eu posso ter, pode ser um fundo de quintal, um corredor lateral. Sim, teoricamente, a horta é uma coisa que a gente compra algumas mudinhas no supermercado e que a gente mesmo faz. Mas é óbvio que com a consulta de um especialista, sempre você vai ter maior sucesso, né? Hoje mesmo, um cliente me ligou e falou assim, olha, eu estou tentando fazer um canteiro há 16 anos, por conta própria, e não consigo. Você pode me dar uma dica? Eu falei, eu posso te dar uma dica, mas são 10 perguntas que você vai ter que me responder. Então, embora seja fácil, você tem que cumprir uma série de questões em relação à umidade, posicionamento do sol, luminosidade, temperatura, que, tendo essa orientação, você vai ter o sucesso do cultivo. Consegue. Bom, eu acho que o Denis também já deve ter mostrado, além dos vasos, o banco, que também é peça tua. Sim. E eu já estou aqui pensando muitas coisas, porque se você, de fato, essas plantas, não sei as punks se dariam bem com sol pleno, mas se essas ervas, você está me dizendo que as ervas valem para sol pleno, tem tanta gente com varanda que o sol incide diretamente, que as plantas não vão bem, então, quer dizer, ela poderia ter isso daqui tranquilamente. Nesse caso, ela só precisaria se preocupar com maior rega. Exato, as varandas normalmente são muito um lugar muito bom para fazer esse tipo de utilização dos temperos, dos chás, né, coisa que você usa no dia a dia, né? Muito, todo dia tem que... Não, dependendo da incidência do sol. Os temperos realmente são plantas que gostam de bastante umidade, né? Mas aqui na Casa Cor, por exemplo, a gente está regando uma vez a cada 2 dias. A gente está regando a cada 2 dias. E a gente conseguiu ter esse equilíbrio de luminosidade e umidade. Mas teu espaço continua para lá, então a gente tem um corredor com um pouquinho mais de Marcelo Belotto. Exato. Antes da gente ir para mostrar o resto, uma coisa muito simples também, mas uma pergunta eu vou fazer, porque eu já estou pensando aqui na minha casa. Vi que você colocou o nome de todas as plantinhas aqui. Já tentei fazer isso, no segundo dia já tinha borrado tudo. O que você usou aí, Nath? Que tinta é? Então, vamos lá. Essas plaquinhas de identificação, na verdade, são lápis, né? Eles são lápis e eu cortei o lápis também de madeira de reflorestamento, de pinos. Então, nós usamos uma caneta especial para que não... Caneta de marca CD? Isso, essas canetas que não borram, né? Então, foi assim que a gente conseguiu o resultado da identificação. Também na identificação tem a sustentabilidade, que é a madeira de reflorestamento, e somente isso. Muito bom. Olha, aprendi muita coisa. Já aprendi que existe o curry, aprendi que existe o hortelã do norte. Olha, o que é esse aqui, o peixinho? Nunca tinha visto. Pois é, esse é uma punk. É uma planta que é usada em restaurantes de renome. Você frita a folha e ela tem gosto de peixe. Exatamente. Às vezes você vai no restaurante, pede um peixinho, você acha que vai vir um peixe e vem uma folha. E a folha, justamente, tem gosto de peixe, né? Então, essa é mais uma punk, uma planta alimentícia não convencional, que é muito utilizada para substituir o gosto do peixe. Ela precisa também de sol pleno? Sim, ela precisa de sol pleno. Como eu te disse, a gente fez uma adaptação aqui de luminosidade. Vocês podem ver que as próprias luzes aqui internas também estão dando uma força de luz para ela, mas é uma planta de sol pleno. Que legal. Agora, essas plantas eu encontro no Ceasa, encontro em qualquer lugar, porque também tem isso. Aquilo é hortelã também? Também é hortelã do norte, aqui é a capuchina, que é uma repetição para organizar o espaço, né? Porque tem certas plantas que daí, enfim, algumas são muito fáceis de encontrar, outras nem tanto, né?
Exatamente. Eu fiquei porque era o peixinho agora. Exatamente. Eu fui aqui, como a Casa Cor sempre é um evento que promove tendências, tanto na arquitetura, paisagismo e no design, a gente procura também trazer as novidades e o que é fora da curva, vamos dizer assim. Então, por isso que eu trouxe algumas plantas como o hibisco roxo, a moringa, né, o peixinho, que são plantas especiais, mas existe a produção, sim. Às vezes só são um pouco mais caras, porque não tem tantas no mercado, né, mas existe também a produção. Aquilo ali, olha, que eu estou olhando agora. Aquela ali é a cavalinha. Também se faz chá com cavalinha, né? E também é uma extensão do espaço. Na verdade, como nós tínhamos essa lateral, é interessante que aqui a gente também fez uma outra intervenção de sustentabilidade. Esse espaço aqui, debaixo dele, é o próprio piso de revestimento do evento anterior, né? Onde nós fizemos um enchimento com essa contenção de terra sobre o piso, então não evitamos quebradeira, evitamos entulho, então tudo que está feito aqui está feito sobre o piso anterior. Existe uma pequena camada de terra de 7 centímetros, onde a gente conseguiu desenvolver tanto a cavalinha quanto o carquejo, que também é uma planta medicinal, né? Pra pôr na cachaça é ótimo. Exatamente. Então essa é mais uma intervenção de sustentabilidade no evento, de fazer um enchimento e evitar o quebra-quebra, evitar transporte e o desperdício. Como é que você fez? Isso é uma caixa com madeira? O que tem embaixo para evitar a umidade? Nós temos uma manta de bidim e nós temos uma argila expandida que aumentou o nível. Né? Essa profundidade tem 30 centímetros, a gente aumentou esse nível e deixamos uma camada aproximadamente de 5 a 7 centímetros de terra, onde conseguimos desenvolver o gramado e algumas pequenas plantas medicinais que, vamos dizer, complementam as plantas medicinais do nosso espaço e fazem toda a delimitação junto ao restaurante, desde o início do restaurante até a parte dos fundos do restaurante. Agora, isso aqui é uma solução que eu posso apresentar, porque estou pensando tanto na casa da minha mãe. Por exemplo, lá ela tem mesmo um corredor assim, eu poderia usar esse tipo de solução, porque aqui é uma amostra. Eu sei que não é permanente. Daqui a pouco tudo se desmonta. Mas numa casa eu poderia ter essa solução mesmo? Ela é eficiente? Tudo que está feito aqui é possível você reproduzir em casa. Embora a gente tenha feito uma montagem para um evento que vai durar que está durando 2 meses, isso daqui você pode fazer que você vai ter o resultado esperado. Bacana. Aqui a gente tem mais essa planta que não tinha lá atrás. O que é? É uma planta medicinal, como ela está aqui próxima à janela do restaurante, a gente colocou uma planta aqui para dar uma flor, dar uma cor diferente e vamos estendendo um pouco para cá, no carquejo, no inhame. Esse é um inhame não comestível, mas também trouxe, vamos dizer, uma cor, um contraste de cor marcando o início do espaço e a demarcação de 2 vasos também na entrada do restaurante, os filodendros, exatamente. Assim a gente foi trazendo a leitura, né, das plantas medicinais desde o início do restaurante até o final, marcando todo esse processo de reaproveitamento, de sustentabilidade. Ih, Marcelo, eu adorei você. Agora nunca mais eu vou parar de te ligar para perguntar. Por favor, vai ser um prazer. A qualquer momento a gente está disposto, porque a gente trabalha com isso, gosta do que faz. Então, poder dar dicas é uma coisa que dá prazer, estender, né, às pessoas o conhecimento. Agora, você tinha feito Casa Cor anteriormente, mas sim, desde 2015 eu acho que não faz, porque quando a gente começou a TV Casa Cor a gente não teve nenhuma oportunidade de te encontrar. Gostou de ter voltado? Foi bacana para você retornar? Sempre é bom voltar para Casa Cor, principalmente quando a gente tem novidades para contar, né? Eu acredito que as novidades fazem parte de um processo de criação interno, né? Então eu entendi que agora era um melhor momento e tive essa oportunidade incrível e agradeço muito a Casa Cor por isso e para poder mostrar um pouco do meu trabalho. Então você já aproveitou para mostrar também o Marcelo Designer, aproveitou para contar. Exato, essa vertente nova que não para por aí, já estou com novos planos de desenvolvimento de outras coisas com a marca, né, mas sempre relacionado ao bem-estar e à qualidade de vida. Muito bom, e gostei demais de conversar. Agora, sempre que eu tiver dúvida, eu vou escrever para você, vou te mandar um WhatsApp. Por favor. E as pessoas que querem conhecer um pouco mais do seu trabalho, podem te encontrar no Instagram? Exato, Instagram, Marcelo Belotto Paisagismo. Belotto é com 2 T's. Belotto com 2 L's e 2 T's.
Tudo Dópia. Então, Exato. Marcelo Belotto, paisagismo. Exatamente. E site www.marcelobelotopaisagismo.com.br também é um material mais completo, que dá para a gente visualizar bastante o trabalho. Muito bacana, ótimo, gostei demais. Vou continuar olhando a tua horta até o final de Casa Cor, mas quando eu tiver dúvidas de verdade, eu vou escrever para você. Por favor, eu que agradeço. Muito bom, a gente continua então com TV Casa Cor ao vivo. Hoje a gente conheceu